E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aulinha de hidrostática. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com os conceitos de pressão e também vamos trabalhar com o teorema de Stevens, onde nós vamos entender um pouco mais a fundo o que a gente viu na última aula, onde a gente trabalhou com densidade, fizemos até algumas questões. E agora a gente vai trabalhar com outra grandeza que é bastante importante aqui, que é a grandeza de que é a pressão, né? Que é essa grandeza física que acaba aparecendo em várias questões que envolvem força sendo aplicada numa certa área, tá? E isso vai implicar também nos próximos teoremas que a gente vai estudar, principalmente o teorema de hoje, que é o teorema de Stevens, tá bom? Vamos lá, vamos entender primeiro o que que é essa pressão. A pressão ela é uma grandeza física que mede a força aplicada perpendicularmente a uma superfície. Veja, toda vez que eu exercer uma força sobre uma superfície, sobre uma determinada área, e veja que eu coloquei essa placa aqui com uma força sendo aplicada na diagonal. Eu posso decompor essa força e veja que se eu decomponho essa força, eu tenho uma força que aparece na vertical e uma força que aparece na horizontal. Eu vou chamar essa daqui de força Fx e essa daqui de força Fy, que é a decomposição, né, do vetor força que está aparecendo em vermelhinho aqui. Então, quando você decompõe o vetor força, você tem esses dois vetores Fx e Fy. Veja, o único vetor que aparece que realmente está exercendo uma força na vertical é o vetor Fy. E veja, vou até colocar de roxo aqui, que o vetor Fy ele pressiona essa placa na vertical, sendo perpendicular a essa placa, fazendo esse negócio, o ângulo de 90 graus, ou sendo normal a essa placa. Então, partindo dessa ideia de que quando você aplica uma força, uma das componentes dessa força é normal à superfície, ou seja, ela é perpendicular à superfície, surge a ideia de pressão. Veja, a ideia de pressão ela, ela está presente bastante no nosso dia a dia. Quando a gente vai tomar uma agulhada, por exemplo, a gente vai no posto tomar uma vacina e tem aquelas agulhas. Dói, se sente aquela dor, né? A agulha entrando na sua pele, você sente aquela dor. Mas veja, se você fizer aplicar a mesma pressão, a mesma força, desculpa, no seu braço com o seu dedo, você não vai sentir aquela mesma dor que a agulha faz em você. E veja que isso é diferente de uma situação para outra por conta da área. Porque veja, o tamanho do meu dedo é um pouquinho grande, ó. Então, se eu aplico a mesma força que eu aplicaria com a agulha aqui no meu braço, não vai doer tanto. Agora, se eu pego um objeto extremamente fino, como a agulha, vou representar a agulha com a ponta dessa caneta, e eu aplico uma força no meu braço, eu já vou sentir uma picada, já vou sentir uma beliscada, por conta da área, tá bom? Então, veja que existe uma maneira da gente relacionar a pressão com essa força e essa área. Matematicamente, a pressão exercida por uma força é essa força dividido pela área, tá? E aí veja que nós temos como unidade da força o newton e da área o metro quadrado. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, PA, unidade de medida de pressão que a gente costuma utilizar em homenagem ao físico que trabalhou com essa ideia de pressão, tá? Então veja, pressão é força sobre área. Lembra daquele detalhe? Se eu aplico a mesma força no meu braço com o meu dedo ou com a agulha, eu vou sentir coisas diferentes. Então veja, quanto maior a pressão, menor a área se a força for constante. É por isso que a área da agulha ela é muito pequena, né? A pontinha da agulha é muito pequena, logo a pressão vai ser maior no seu braço, por isso que vai furar, por isso que você vai sentir aquela dor. Já com o meu dedo, aplicando a mesma força, a área é maior, consequentemente a pressão ela vai ser menor. Então a gente já percebe que tanto a pressão como a área são grandezas inversamente proporcionais quando a gente compara elas juntas, tá? Pressão maior, área menor. Um exemplo disso, a gente tem em casa, que é, por exemplo, a faca cega e a faca molada, né? A faca cega não corta nada. Por que que a faca cega não corta nada? Veja,
O lance é que a área na faca cega, ela é muito grande. Com o tempo, a faca ela vai perdendo o fio, né? Aquela lâmina. E aí ela acaba ficando muito grossa. A área de corte acaba ficando muito grossa. Pera, se a área cresce, o que que acontece com a pressão? A pressão acaba diminuindo. Então é por isso que você tem que fazer mais força quando você está com a faca cega. Né? Você acaba até estragando o corte da carne por conta da força que você acaba aplicando. Agora, quando você analisa a faca molada, o que que é amolar a faca? É você tirar, diminuir a espessura do corte, né? A espessura do fio. E aí, se você diminui a espessura do fio, você diminui a área. E veja, se você diminui a área, você aumenta a pressão. Então, o corte ele acaba sendo mais limpo, ele acaba sendo mais suave, porque você aumentou a pressão naquela região, tendo um corte mais limpo, tá? Então, veja que essa diferença ela aparece bastante no nosso dia a dia, tá? Tem um desenho do Pica-Pau que ele vai, se eu não me engano, para a Índia e lá ele começa a fazer as bagunças dele, né? E uma dessas bagunças é ele encontrar um rapaz que está deitado numa cama de prego. Qual é o lance da cama de prego? São vários pregos, né, aglomerados, e a pessoa vai lá e deita em cima. Só que veja, se fosse um prego só, no momento que ela deitasse, o prego ia entrar na pele dele. Mas como são vários pregos, a área de contato aumenta. E aí, consequentemente, a pressão diminui. Logo, ele não vai. Os pregos não vão entrar dentro dele, né? Não vão machucá-lo, porque a área acaba sendo maior. Tudo bem? Então veja que isso até um truque de mágica que pode ser utilizado. Tudo bem? Tranquila essa ideia de pressão? Como grandeza física que mede essa intensidade de força numa superfície, numa área, sendo perpendicular a essa área, tudo bem? Fazendo um ângulo de 90 graus. Certo? Beleza. Entendida essa ideia de pressão, vamos trabalhar agora com o princípio de Stevens. O princípio de Stevens ele vai usar bastante essa ideia de pressão. Veja só. O teorema de Stevens ele é um teorema que vai explicar para a gente uma coisa que eu acho que vocês até já conseguem visualizar, né? Conseguem até imaginar. Veja, só um detalhe antes de falar do teorema de Stevens, acabei esquecendo. A unidade de pressão que a gente tem é o Pascal. Porém, é, em alguns casos você vai poder utilizar a unidade de ATM, que é o atmosfera, né? O ATM é uma outra unidade de medida, posso até colocar aqui. Vou botar aqui, ó, outras unidades. O ATM, um ATM, é uma unidade de medida que está relacionada à atmosfera, tá? E veja, se isso cair na tua questão, na tua prova, saiba converter. Um ATM equivale a 10 a quinta Pascal. Se cair o ATM e você precisar transformar para Pascal, basta multiplicar por 10 a quinta, certo? Ou, às vezes, você está trabalhando com uma outra unidade de medida, que é a do centímetro Hg. A ideia de pressão ela foi estudada pelos físicos há bastante tempo e eles conseguiram relacionar a pressão de um líquido dentro de um tubo de ensaio em função do seu comprimento. Então, inclusive, eles utilizaram até uma concentração de mercúrio e por isso que surgiu essa unidade de medida, que é a unidade centímetro Hg, que é a quantidade de mercúrio dentro de um tubo. E aí, a gente também pode fazer essa conversão como sendo 1 atm igual a 76 centímetro Hg, tá? E é claro, se você precisar transformar isso para Pascal, transforma para atm e depois transforma para Pascal, tá? Beleza. Essas são as unidades que a gente vai acabar utilizando, inclusive nos outros teoremas, tá bom? Então é interessante a gente saber converter essas unidades de uma para outra. Veja, o teorema de Stevens, ele é um teorema que usa bastante essa ideia de pressão, porque ele vai relacionar a ideia de profundidade com pressão. Veja, a gente sabe que
Para eu ir para o fundo do mar, eu preciso utilizar aquelas roupas especiais. Aquelas roupas de latão, aquelas roupas pesadas. Por que que eu preciso utilizar esse tipo de roupa? Porque eu sei de uma coisa. Quanto mais fundo eu vou, mais a água tenta me esmagar. Então veja que maior é a pressão lá no fundo. E eu posso provar isso pelo teorema de Stevens. Veja, vamos considerar um recipiente aqui contendo água. Não precisa ser água, mas vamos considerar contendo água. E dentro desse recipiente, nós vamos imaginar um cilindro de água. Veja, eu não estou colocando um cilindro aqui dentro. Eu estou imaginando um cilindro de água. Então, eu não estou adicionando nada dentro da água. Só estou imaginando um pedaço dessa água em formato cilíndrico, tá? Veja, então aqui eu tenho um cilindro de água e a gente pode analisar as forças aqui. Veja, se eu analiso as forças desse cilindro na horizontal, por exemplo, uma força aqui, que eu vou chamar de força F. Uma outra força aqui que eu também vou chamar de força F. Vou chamar de F1, F2. Aqui embaixo eu vou ter uma força maior, chamada de F3. E aqui outra força maior, chamada de F4. Veja, essas são forças na horizontal. Se eu tenho a mesma quantidade, uma densidade de água uniforme aqui, né? Se eu tenho a mesma quantidade de água em cada centímetro aqui, cada região de espaço desse recipiente com água, eu posso notar um detalhe. As forças que estão na horizontal, por exemplo, essa força F3, ela pode ser cancelada com a força F4. Porque veja, o cilindro está ali dentro, ele não vai ser deslocado nem para a direita nem para a esquerda. Então ali ele está com os somatórios das forças igual a zero. A mesma coisa vai acontecer com F1 e F2, que elas estão ali na horizontal. Então você não tem esse movimento. Agora, se a gente analisa as forças que estão na vertical, veja, a gente sabe que quanto mais fundo eu vou, mais a água tenta me apertar. Então significa que quanto mais embaixo, maior a força. Tudo bem? E quanto mais em cima, menor a força que está sendo aplicada sobre esse carinha. Vou até desenhar de outra cor aqui, ó. Pronto. Eu vou chamar essa verdinha aqui de F1. Não, vou chamar de F2, já que estou falando da vertical. E aqui de cima de F1. Tudo bem? Pronto. Se a gente considerar que eu tenho uma certa quantidade de água aí, então eu também posso considerar a força-peso, tá? Desenhar a força-peso aqui, ó. Força-peso. E aí veja que se a gente utilizar as leis de Newton, e considerar que isso está em equilíbrio, eu posso tirar a seguinte relação. A força F2, que é a força que está vertical para cima, ela vai ser igual à força F1 mais o peso, já que essas duas forças estão orientadas para baixo. Tudo bem? E aí eu posso passar o F1 para o outro lado, vai ficar F2 menos F1 igual ao peso. Onde é que eu quero chegar? Basicamente, eu quero tentar encontrar uma relação que me mostre o que vai acontecer quando eu aumentar a profundidade. Veja, o que seria a profundidade? É isso aqui, ó. Essa diferença aqui, ó, de altura dentro do mar, dentro da água. Se eu conseguir determinar essa profundidade, e eu até posso melhorar, vamos colocar só a profundidade do cilindro. Se eu conseguir relacionar essa profundidade com a diferença de pressão, eu vou saber quão grande vai ser a minha pressão, o quão fundo eu estiver dentro da água. Eu vou conseguir calcular isso. Veja, como eu estou falando de força, a gente pode lembrar do conceito de pressão que a gente acabou de aprender lá em cima. Veja, se pressão é força sobre área, então força é pressão vezes a área, certo? E aí eu posso substituir isso aqui, ó. F2 vai ser a pressão 2 vezes a área, menos a pressão 1 vezes a área. Veja que a área é a mesma, porque eu estou trabalhando com um cilindro, então a área lá de cima, da seção lá de cima, essa seção aqui, ó, é a mesma área da seção aqui de baixo.
tá? Então não muda em nada. Igual a força-peso, que você deve se lembrar que peso é m vezes g. Tudo bem? Veja, eu posso colocar a área em evidência, então vai ter A igual a P2 menos P1 igual. E aí vamos utilizar de um conceito que a gente aprendeu na aula passada? Conceito de densidade. Se a densidade é massa sobre volume, a massa de um corpo é a densidade vezes o volume. E aí eu posso substituir essa informação aqui. Densidade vezes o volume vezes a gravidade. Tranquilo? Veja, como é que eu posso determinar o volume desse cilindro? Base vezes altura. Se o volume de um corpo é a área da base vezes a altura, então eu posso substituir esse volume ali. A igual a P2 menos P1 é igual a densidade vezes o volume, que nesse caso é a área vezes a altura. Nesse caso a gente está considerando como sendo a profundidade dentro da água, vezes a gravidade. Veja que eu posso simplesmente cancelar área com área e encontrar uma relação que me diz o seguinte. Veja, P2 menos P1 é uma variação de pressão. Então, a variação de pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. E aí a gente até pode escrever o que é cada um. Esse ΔP é a diferença de pressão dentro de um líquido. Então veja que a gente está relacionando a diferença de pressão. Opa, diferença de pressão. Que lembra, a gente pode medir isso em Pascal. Nós temos a densidade do líquido, que nesse caso pode estar medida em quilograma por metro cúbico. Eu não sei se eu não lembro de ter comentado isso na aula passada, mas a densidade ela pode ter duas unidades: grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico, tá? Qualquer uma das duas unidades você pode estar utilizando. Estou utilizando a densidade de quilograma por metro cúbico porque a massa estava em quilograma, tá? Usando o sistema internacional. Veja, densidade, a gravidade todo mundo sabe o que que é, e a altura é a nossa profundidade. A altura é a nossa profundidade, que vai estar em metros, respeitando o sistema internacional de medidas. Veja, essa equação que eu acabei de montar aqui, ela está me dizendo que quanto maior a profundidade dentro de um fluido, maior a variação de pressão. É por isso que quando os mergulhadores vão entrar dentro do mar para fazer alguma exploração, eles têm que utilizar aquelas roupas pesadas, que é para suportar a variação de pressão. Porque veja, se eu entrar dentro do mar e for descendo, for descendo, for descendo, a água do mar vai tentar me esmagar. Inclusive aconteceu algo parecido com um submarino que foi visitar os restos do Titanic. Não sei como é que era montada a estrutura do submarino, mas eu sei que quando ele entrou e chegou próximo ali de uma diferença de pressão muito alta, ele acabou implodindo. O que que é implodir? É explodir para dentro, né? O português é bem dizido, né? Significa que ele foi esmagado pela pressão da água. Então ele implodiu, tá? Explosão é você aumentar tanto a pressão que a coisa explode. Implodir é você aumentar a pressão na parte de fora e ir esmagando o material, que foi nesse caso que aconteceu, infelizmente, com esse submarino, tá? Então veja que o princípio de Stevens ele vai relacionar essa ideia de variação de pressão a respeito da profundidade. Joia? É isso que explica, inclusive, quando você está dentro de um avião e você tem aquela subida do avião. Ali você sente o seu ouvido, é, da, você sente uma dor no ouvido ali. Por quê? Porque você está variando a pressão. A mesma coisa quando você está descendo. Você está variando a sua pressão, tá?
Uma coisa que acontece muito é quando você tá dormindo, não sei, tá deitado e levanta de uma vez. Quando você levanta de uma vez, você sofre uma variação de pressão muito grande no seu cérebro. Porque veja, quando você está deitado, uma consequência, né, desse princípio é que quando você está deitado, veja, aqui está a tua cabeça, aqui tá o teu pé, né? Desenhando bem simbolicamente. Nesse momento, veja, não existe diferença de profundidade entre esses dois pontos, como existe aqui no nosso problema. Se não existe diferença de profundidade, H é zero, né? Se H é zero, a variação de pressão também vai ser zero. O que que isso significa? Que a tua cabeça e o teu pé estão à mesma pressão. A partir do momento que tu se levanta, que tu levanta de uma vez, tu cria uma diferença de pressão muito grande. Então veja, ó, a tua cabeça passa a estar aqui em cima e aqui embaixo passa a estar o teu pé. Como você estava numa situação em que a pressão era a mesma e você mudou essa orientação, o teu sangue é um fluido. Ele precisa subir para tua cabeça para tu poder raciocinar, para tu não ter nenhum problema, né? O sangue ele precisa circular pelo teu cérebro. Veja, quando tu faz isso, tu cria uma alta diferença de pressão. E se você cria uma alta diferença de pressão, na tua cabeça tem pouco sangue. A pressão ele é muito baixa. O sangue ele começa a subir para tua cabeça, porque lá não tem mais sangue. E aí vai demorar um tempinho para ele subir. É por isso que você sente aquela sensação de tontura, de pressão baixa, né, como a gente chama. Porque tu levantou de uma vez, o sangue ficou lá embaixo, ele não teve tempo de subir. E aí você tem a sensação de pressão baixa, a tontura, o enjoo, exatamente porque tem falta de sangue no seu cérebro, tá? Então tomem cuidado quando vocês forem levantar. Levanta devagar, não precisa levantar de uma vez. Se levantar de uma vez, tua cabeça fica sem sangue, logo a pressão lá dentro acaba diminuindo. E aí você cria uma diferença de pressão muito grande. Joia? Bora fazer uma questão? Bom, veja essa questão que caiu na UER 2021. Um copo de 15 centímetros de profundidade está totalmente preenchido com óleo de cozinha, cuja densidade é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Considerando a aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado, a pressão exercida pelo óleo no fundo do copo é igual a. Vamos lá. Basicamente, eu quero calcular aqui a variação de pressão, né? Veja, nós temos aqui, só apagar esses detalhes, é duas situações, né? Eu tenho uma pressão lá no topo e a pressão aqui embaixo. Como eu tenho essa profundidade de 0,15, e detalhe, eu também tenho a densidade desse óleo, que a questão me diz que é 0,8 gramas por centímetro cúbico, eu tenho todas as unidades, todos os valores para calcular a variação de pressão. Veja, o único problema é que a questão está pedindo em Pascal, né? Olha as unidades, está pedindo em Pascal, e a minha densidade está em grama por centímetro cúbico. Então, nós teremos que fazer essa conversão aqui primeiro. Vamos lá. Como a densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico, a gente pode fazer essa conversão da seguinte maneira. Basta eu pegar as unidades grama e centímetro cúbico e transformar grama para quilograma, centímetro cúbico para metro cúbico. Veja, isso daqui então fica 0,8. Uma grama é 10 a menos 3 quilograma, tá? E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a menos 6 metro cúbico. 10 a menos 6 metro cúbico. E aí veja que isso daqui fica 0,8 vezes... Nós temos uma divisão de potência de 10, né? Então você pode simplesmente repetir a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 3 menos, abre parêntese, menos 6. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar menos 3 mais 6. A nossa densidade, então, vai ser 0,8 vezes 10 a terceira quilograma
por metro cúbico. Logo, a nossa densidade vai ser de 800 kg por metro cúbico. E aí veja que agora fica mais fácil. Por quê? A variação de pressão é, nesse caso, a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Então, a variação de pressão vai ser 800 vezes a gravidade, que é 10, e a altura H, que nesse caso foi de 0,15 metros. Lembra de converter, né? Tinha dado 15 centímetros, converti para metro. Variação de pressão, então, vai ser 1.200 Pascal. Letra C. Certo, gente? Então, foi uma questão bem tranquila para a gente poder lembrar dessas equações, tá? É claro que quando a gente fala de princípio de Stevens, a gente tem algumas aplicações interessantes, tá? Principalmente na ideia de equilíbrio de líquidos. Porque, veja, de acordo com o teorema, se não tem profundidade entre dois pontos, e eu estou sobre o mesmo líquido, então a pressão ela tem que ser a mesma. Então, se a gente analisasse, por exemplo, uma coisa chamada vasos comunicantes, vou até botar aqui, ó, vasos comunicantes, eu posso dizer que a pressão exercida dentro desse vaso, e aí eu posso desenhar o vaso assim com várias aberturas, digamos que ele tem uma abertura aqui, desenhar ele assim de várias maneiras. Pronto. Desenhar assim. Pronto, tá ótimo. Temos aqui um vaso comunicante, que é basicamente um vaso com algumas aberturas. E eu coloco aqui, por exemplo, um líquido. Veja que esse líquido, primeiro, ele vai atingir a mesma altura em ambos os lados. E principalmente, a pressão em cada uma desses carinhas que estão a uma mesma profundidade, a uma mesma reta horizontal, que eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C, a pressão em A é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C. Então tá aí uma aplicação que a gente pode acabar encontrando, inclusive em engenharia, até mesmo quando a gente relaciona vasos e relaciona pontos de pressão ali sobre diferentes pontos, né? Você vai ter a mesma pressão. Você encontra isso principalmente em problemas de profundidade com cavernas submersas. Veja, digamos que eu tenho uma região de um lago aqui, e aqui eu tenho uma caverna submersa. Uma caverna submersa com um bolsão de ar lá embaixo. Sabe aquelas cavernas que você desce e você pode subir? Então você tem água lá embaixo. Se eu quisesse calcular a pressão que um mergulhador, por exemplo, enfrentaria nessa caverna, e eu tenho um mergulhador aqui, eu não preciso ir lá para dentro da caverna para calcular a pressão. O que eu preciso analisar? Só a profundidade que ele está. Então veja, eu vou comparar a pressão aqui em cima com a pressão que ele está ali embaixo. E aí veja que a pressão do mergulhador é a mesma pressão P2. Por quê? Porque eles estão sobre a mesma reta horizontal, sobre a mesma profundidade. Então, a variação de pressão que eu vou calcular daqui, ó, entre P1 e P2, vai ser a mesma variação de pressão que eu vou calcular para o mergulhador. E aí eu vou poder dizer qual é a pressão que ele está enfrentando lá embaixo da caverna. Inclusive, já existiu questões de vestibular que cobraram esse tema. Tá joia? Então, de novo, revisando o que é o princípio de Stevens. É um princípio que relaciona a variação de pressão com a nossa profundidade, tá? Se você tem uma diferença de profundidade, você tem uma variação de pressão. Show? É isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa pode me mandar mensagem no privado, mandar mensagem nos comentários desse vídeo. Fiquem à vontade, tá bom? Me procurem. Eu estou à disposição para vocês. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.